Graça e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica, a todos que nos ouvem. Boa tarde aos irmãos aí no Brasil que está nos ouvindo, ou se porventura estiver nos ouvindo, boa tarde, graça e paz. Deus abençoe. Mais uma sexta-feira que temos tido o privilégio de nos unirmos na presença do Senhor, mesmo por live. É um culto como um culto na igreja. Hugo Madureira, meu filho, seja bem-vindo. Lília Silva, amém, os irmãos estão aí chegando. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus. Amém? Como diz a palavra, que todas as coisas que estão debaixo dos céus, foi o que o rei Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 3. Todas as coisas está sujeito sobre o tempo determinado por Deus. Então, todas as coisas debaixo do céu têm um tempo determinado. Então, nós estamos voltando à normalidade aqui na Bélgica. A partir de segunda-feira nós temos já a liberdade de voltar a cultuar o nosso Deus, ter os nossos cultos normais, e assim é a vida na Terra. Você e eu que estamos na Terra, há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Nada na Terra dura ou pode durar para sempre. Nem nós mesmos podemos durar para sempre, porque já é estabelecido. No Salmo 90 de Moisés, ele diz que ao homem foi dado viver os 70 anos, mas disso 80. Se passar disso, será simplesmente canseira e enfado. Deus foi encurtando os anos de vida do homem e estabeleceu um tempo que o homem viverá nessa terra. Então tudo nessa terra tem um tempo determinado. Até as dificuldades que passamos tem um tempo determinado. Tudo nessa vida tem um tempo determinado. E a palavra, ela é tremenda, que quando nós deixamos nos educar pela palavra, nós podemos suportar todas as coisas, porque a palavra nos instrui justamente para lidarmos com os problemas diários. Então ela nos instrui e nos ensina que há um tempo, eu só preciso me estabelecer em Deus, porque o tempo de crise, de aprimoramento, de crescimento vai passar. E sempre irá vir um tempo novo. Amém, irmãos? Então, estamos já para voltarmos à normalidade aqui no país, em termos de igreja, dentro do que nós falamos. Há um tempo para todas as coisas. No Brasil ainda está naquele processo, no pico da pandemia, mas vai passar também. As pessoas que estão morrendo, infelizmente, todos nós estamos sujeitos, e o Senhor tem permitido, e tem colhido os seus, e muitas pessoas, infelizmente, têm sido contaminadas, mas vai passar e a vida volta ao normal. Amém, hein? Glória a Deus. A irmã Helenice, seja bem-vinda. Irmão Hélito, Deus abençoe. Amém, é um prazer estar aqui com os irmãos. Amém, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, exaltando ao Senhor que és o único Senhor, é o único Deus, o único Criador de todas as coisas. Não há outro Deus fora do Senhor. Não há ninguém, nem que se compare. Na verdade, não existe outro Deus. É só o Senhor que é Deus. E nós o exaltamos, nós o bendizemos, nós o louvamos, porque o Senhor nos amou de tal maneira e nos trouxe de volta a vida que nós perdemos em Adão. E o Senhor nos deu possibilidade de voltarmos de volta para casa um dia. E enquanto não, estamos aqui seguros na Tua palavra, Senhor, rompendo em fé, porque o Senhor já traçou toda a nossa história. E a Tua palavra, ela é educadora para esse fim, para mostrar que nós estamos seguros no Senhor e já está tudo aprontado pelo Senhor.
Abençoa os teus filhos que estão nesse momento compartilhando conosco, Senhor, o culto por meio da live. O Senhor que conhece cada um dos teus servos, visita cada coração, cada situação, cada área da vida deles e os visita com poder e graça segundo o teu propósito. Abençoe todas as nações da terra. Abençoe o nosso país, Senhor. Abençoe o país onde nós estamos, que possamos continuar fazendo diferença nesta nação. Que o nosso país seja restaurado, Senhor, para a normalidade, Senhor, para que o teu nome seja glorificado naquele lugar, Senhor, naquele país, na nossa nação, e que a economia se ajuste de novo para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, orando, Senhor, louvando o teu nome, exaltando a ti, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mãe Nilmar, seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem no Velho Testamento, conhecida de todos nós. Fala de Elias e a viúva de Sarepta. Nós estaremos falando sobre viver sobre os princípios da palavra. Amém? Pastor Joel, seja bem-vindo. Está aí em 1 Reis, no capítulo 17. Reis 17, versículo 8. 1 Reis 17, 8, que diz assim: E veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém, irmãos? Nós falamos domingo passado sobre Pentecoste, né? Foi a celebração do Pentecoste em praticamente todo o mundo, e falamos como Deus empoderou a igreja na descida do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, que foram revestidos de poder para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Aqui nós queremos falar algo parecido com o que nós falamos. Aqui Elias, nós podemos colocar ele como a figura da igreja na terra e uma figura da igreja que vai subir para o céu. Porque Elias passou todos os problemas, ou tipos de problemas que nós passamos aqui na terra, e depois de enfrentar aquilo que Deus tinha para ele realizar, ele foi arrebatado. Então ele é um tipo da igreja aqui na terra. E uma coisa tremenda, irmãos, que Elias não tinha sobre ele permanente o Espírito de Deus. Já a igreja que está no reino de Deus, ela tem sobre ela o Espírito de Deus permanentemente. E só cabe um. Por isso que o Espírito Santo não nos deixa, porque o lugar é dele. E ele é ciumento, e ele não divide o espaço com 2 pessoas.
Ou seja, nós estamos revestidos de poder, somos selados pelo Espírito Santo, temos o direito da eternidade e fomos capacitados para viver aqui na terra com o poder de Deus. Nós falamos sobre isso no domingo passado, uma fração do poder de Deus. Cada um de nós temos uma fração do poder de Deus, um dom de Deus. Todos nós temos. Se você não tem, ainda não foi revestido do poder de Deus, você precisa ser revestido do poder de Deus. E aqui está um homem que não tinha esse poder de Deus sobre ele permanentemente. Mas era um homem sensível à voz do Espírito de Deus. Era um homem que comungava, que se relacionava com Deus. E nessa vida de relacionamento com Deus, era fácil o entendimento dele em relação àquilo que Deus falava a ele. E aqui nós vimos, depois da grande luta de Elias na caverna, e uma coisa tremenda, eu estava conversando essa semana com uma pessoa e falando sobre Elias. E o interessante, irmãos, quando nós dizemos Elias é um tipo, ele é o tipo da igreja. E a igreja vive problemas semelhantes ao de Elias. Elias declarou que sob a sua palavra, ou segundo a sua palavra, não choveria por 3 anos e 6 meses sobre Israel. E não choveu. Era um homem que se identificava com Deus. Não era um homem diferenciado no sentido de ser um extraterrestre. Era um homem comum. E Tiago fala na sua epístola que Elias era homem semelhante, irmãos, a nós e sujeita aos mesmos sentimentos. Era um homem comum. Não era um super-homem. Era um homem comum, igual a mim e a você, a igreja do Senhor. A diferença é que era um homem que tinha intimidade com Deus. E o que faz toda a diferença na igreja é ter intimidade com Deus. Ser sensível à voz do Espírito. E quando eu sou sensível à voz do Espírito Santo e não reluto com Deus, eu desfruto da realidade de Deus, do poder de Deus. Como disse o Senhor para Elias. Então veio a palavra do Senhor a Elias e disse: levanta-te e vai para Sarepta. Por quê? Porque o Senhor declara a ele que ele já ordenou que uma mulher cuide dele. Ponto final. Aí nós vemos como o nosso Deus, ele é onisciente e onipresente e onipotente. Ele age em todos os lugares, está em todos os lugares ao mesmo tempo e comanda todas as coisas, irmãos. A minha sensibilidade tem que me levar a esse entendimento. O Senhor não foi lá falar com a viúva de Sarepta. Ele não foi pedir por favor. Ele simplesmente declarou para Elias aquilo que ele já ia fazer automaticamente pelo seu poder. Por ser Senhor sobre todas as coisas. Por isso que a palavra diz que todo o coração é dele. Então ele move todo o coração conforme o seu propósito. Ele fez isso no coração de Faraó. Todas as vezes que o Senhor usava Moisés para trazer uma praga, e quando a praga era retirada, quando Moisés voltava para pedir a Faraó que libertasse o povo, Deus ia e endurecia o coração de Faraó. Deus não aparecia para Faraó. Mas Deus se movia ao ponto de tocar. E provavelmente nem Faraó entendia muito bem esse mover que estava acontecendo na vida dele. E nem a viúva de Sarepta. Simplesmente já tinha sido dada uma ordem. Elias só precisava tomar posição e fazer aquilo que Deus ordenara. Nosso Deus não é louco, irmãos.
Nós também não somos loucos, nós somos loucos por amor a Cristo. A pregação é loucura para os que perecem, mas não pode ser loucura para nós que somos sendo salvos. Se é loucura para quem está salvo, então você não está salvo. Porque o evangelho é loucura apenas para quem está com os olhos espirituais fechados. Para mim e para você, o que nós ouvimos de Deus não pode soar nos nossos ouvidos como loucura. É verdade de Deus exposta. E por isso nós falamos hoje, vivendo sob o princípio da palavra. Nós não precisamos ver, nós não precisamos entender, nós só precisamos acatar a ordem de Deus. Eu vou trocar por obedecer para ver se fica mais fácil, mas é obedecer. Nós só precisamos acatar aquilo que Deus está dizendo, pela sensibilidade do Espírito, por termos uma relação íntima com Deus, sabemos que Deus está conduzindo. E se Deus está ordenando tal coisa, eu só preciso. Olha, irmãos, um homem que não tinha o Espírito Santo permanente sobre ele. E era um homem iguaizinhos a nós, semelhante a nós, e sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. E a Bíblia expõe aqui as fraquezas de Elias. Após mandar que não chovesse, após matar os 400 profetas de Baal, ele ora e o Senhor responde com fogo a oração de Elias e desce fogo do céu. E depois de todo esse cenário, depois de tudo que aconteceu, Jezabel descobre o que acontecera e diz que mataria Elias. Olha o homem sujeito como eu e você. Ele fugiu, ele correu para salvar a sua vida. E depois foi chamada a atenção por Deus por ele estar na caverna. Aqui nós vimos quando Elias orou e cessou chuva por 3 anos e 6 meses, imediatamente o Senhor disse para ele ir para perto do Rio Jordão, lá para o ribeiro, porque Deus ia sustentar ele ali. Mas foi um mover de Deus, foi Deus que ordenara ele ir. Mas neste outro caso, ele, sem a ordem de Deus, ele fugiu para proteger sua vida. Então é um homem igual, idêntico a mim e você. A diferença é que nós temos o Espírito Santo permanente. Elias tinha o Espírito Santo quando Deus o usava. E nós temos permanente. A descida do Espírito Santo nos proporcionou uma presença permanente sobre mim e você. E agora, como homens e mulheres de Deus que detêm o Espírito Santo, que detêm o poder de Deus sobre nós, cabe apenas agora, irmãos, vivermos sob o princípio da palavra, porque nós já temos o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus e o mesmo poder que concedeu que Jesus fizesse os milagres que ele fez em Israel. Lázaro, que foi ressuscitado ao 4º dia. Esse mesmo poder que estava sobre Jesus, o Espírito Santo, que usou na descida do Espírito Santo em forma de pomba, quando ele foi ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Foi esse Espírito Santo que estava sobre ele, que usou tremendamente, é que está sobre mim e você. Agora só precisamos viver sobre os princípios da palavra. Como Elias correspondeu a Deus após a sua declaração, não havia escritas, irmãos. Não havia escritura.
apenas o Velho Testamento, nós temos a Escritura completa. E Elias ouviu o direcionamento que Deus estava dando para ele. E ele caminhou por 40 dias e foi até a viúva de Sarepta em Sidom, na Fenícia. E a sensibilidade de Elias não pode ser diferente da nossa. E a nossa não pode ser diferente da de Elias, porque nós já detemos o poder de Deus, o Espírito Santo. Elias, ao chegar na casa da mulher, ele já sabia, irmãos, o cenário, porque havia fome em toda a terra. A miséria estava espalhada pelo mundo da época. E lá em Sidom também, a miséria havia chegado, porque a chuva foi cessada em todos os lugares. E ao chegar lá, imagine com a declaração de Deus, não é para ficarmos frustrados quando recebemos uma ordem, um direcionamento de Deus. E nesse direcionamento de Deus, com certeza nós não veremos aquilo que nós estamos imaginando. Podemos, ou Elias imaginou, não sabemos. Podemos imaginar que ele pensou que uma viúva rica o estaria esperando em uma casa confortável, comida do bom e do melhor. Como ele era homem sujeito como nós, provavelmente ele pensou nisso. E ele achou que seria recebido dessa forma, com comida sobrando. Mas ele estava diante da realidade que todos estavam vivendo naquela época. E a Bíblia diz que na época de Elias e de Eliseu, o Senhor não enviou Elias em nenhuma viúva de Israel, mas enviou para a viúva de Sarepta, para fora de Israel. Eliseu não curou nenhum leproso, mas curou Naamã, porque o coração do povo estava endurecido e em pecado. Então Deus pega aquilo que ele quer dar para o seu povo e leva para além das fronteiras. E esse homem era o representante de Deus para abençoar a nação, mas a nação não estava pronta para receber de Deus, mas ele estava pronto para ser cuidado por Deus. Então eu e você, quando vivemos segundo os princípios da palavra, recebemos todo o cuidado necessário de Deus, porque a única forma de Deus nos direcionar é por meio do seu Espírito, usando a palavra. Deus usou a sua palavra para direcionar Elias. Elias acatou a ordem. E o cenário, podemos dizer que o cenário não era aquele que Elias estava imaginando. Mas a sua sensibilidade espiritual era tão profundo que ele já tinha visto a situação da mulher. E ele pede água, e a mulher vai providenciar água. E ele a chama de volta, como nós já conhecemos um texto super conhecido. E ele diz para ela, né, prepara para mim, traz pão para mim. E ela expõe a verdade que ele já tinha visto com os olhos físicos e espirituais. A mulher declarou que ela estava buscando madeira e tinha conseguido 2 cavacos e ela tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, o qual ela ia preparar para ela e o seu filho, e após morreria, porque não tinha mais provisão. Mas Elias havia ouvido de Deus, irmãos. É isso que nós precisamos. Além de ter o poder de Deus, ter sensibilidade espiritual para entender o que Deus está fazendo. Porque a palavra está conosco, está com você. Então você pode introduzir essa palavra para gerar vida na sua vida, a proteção de Deus, e você pode gerar vida para outras pessoas.
E Elias, na sua sensibilidade espiritual, ele declara à mulher, Deus não disse para ele, mas ele declara à mulher, prepara para mim primeiro. E depois vai e faz para você e para o seu filho. E expõe à mulher, não temas. Aí Deus entra em ação na boca de Elias. Aí o Espírito Santo se move. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus quer que tenhamos essa sensibilidade. Se já temos o poder dele, essa sensibilidade tem que ser automática em nós, de entender a voz de Deus. Elias imediatamente entendeu que ele estava já protegido pelos cuidados que Deus havia relatado a ele que ele teria lá em Sidom, sem ver o cenário e sem saber quem era a mulher, mas ele já sabia que já estava protegido, que as suas necessidades físicas seriam sanadas, porque Deus já adiantara a ele que ele já tinha preparado alguém, uma viúva, e Deus já deixou bem claro, uma viúva. Se é uma viúva, se for rica, tá tudo bem, mas uma viúva sem marido, irmãos, e pobre. Mas esse homem imediatamente entendeu, estou seguro, está tudo providenciado. Eu não preciso saber como é o cenário, eu não preciso saber qual é a condição financeira dessa mulher. Eu não preciso ter conhecimento de nada, eu só preciso acatar a voz de Deus. Eu só preciso prosseguir naquilo que Deus declarou. É para ir, eu vou. Sem assombro. Deus quer que acatemos as suas ordens, irmãos. Viver sobre os princípios da palavra, sobre as regras de Deus, é isso. É obedecer sem questionar. Porque aquele que está dizendo, ele já deixou certo que haverá os cuidados que ele, Elias, que eu, você, iremos precisar. Mesmo que não haja nada para onde você está indo, Deus fará por meio da sua vida, como Deus usou Elias para dizer para ela, a farinha da botija não acabará. Por quê? Porque o Senhor tinha declarado a ele, eu vou preparar uma viúva para cuidar de você. E diante do cenário, irmãos, não pode haver controvérsia, porque nós ouvimos. Elias ouviu, e nós também poderemos e ouviremos a voz do Senhor, nos direcionando para algo. Não pode haver controvérsia diante daquilo que pode estar diante dos nossos olhos. Mas o Senhor disse, mas o cenário aqui é de miséria. Que cuidado eu vou ter desse jeito? O Senhor me mandou para morrer junto com essa mulher. Não, irmãos, o nosso entendimento tem que ser que saber que há uma ação permanente de Deus atuando, porque Deus declarou, virou lei o que Deus disse para Elias. E Elias sabia, diante do quadro, que ele só precisava declarar sobre a vida da mulher. Vai, faz para mim primeiro um bolo pequeno, depois vai, faz para você e para o seu filho. Sem ação de Deus, depois que o Senhor falou pela boca do profeta. Mas até então, Deus não entrara em ação. Mas Elias entendeu que aquela era a mulher e o quadro dela não impedia que
que ele fosse cuidado por ela. Então só precisava declarar. E na maioria das vezes, irmãos, nós só precisamos pegar carona no que Deus disse e declarar sobre o que Deus falou, porque vai fluir como Deus disse. E aqui o Senhor vem e ampara Elias, porque Deus já tinha declarado a ele: eu já preparei alguém para cuidar de você. E Deus vai, sustenta a palavra de Elias, porque era real o quadro. Só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, só dava para 2 pessoas. E de repente entrou a 3ª pessoa no cenário. E ao entrar a 3ª pessoa no cenário, a bênção era para os 2. E Elias sabia que só precisava declarar sobre a vida da mulher, porque já tinha uma ação permanente de Deus ali. E eu e você só precisamos entender, irmãos, pelo Espírito, que ao momento que Deus falar, tudo vai fluir. E mesmo diante do quadro que você possa estar vivendo, diante da declaração de Deus, você só precisa confirmar o que Deus disse. E foi o que Elias fez. Declarou sobre o que Deus havia dito. Este é o lugar. Deus não erra de endereço. Essa é a mulher. O quadro é esse. Eu tenho poder em Deus para determinar que não chova durante 3 anos e 6 meses. E eu não posso declarar que a comida dessa mulher não acaba comigo, mas vai fluir para ela e para o filho dela. Deus estava esperando Elias atuar para Deus confirmar o que ele havia dito para Elias. E Deus, irmãos, na maioria das vezes espera uma ação nossa para que ele possa completar aquilo que ele já declarou para mim e para você. Deus não erra de cenário. Deus não erra de pessoa. A viúva era a pessoa certa. O cenário era desolador. Mas a presença de Deus estava sobre a declaração a qual Elias recebeu. E o cenário inapropriado. Mas a presença de Deus estava com Elias. E a palavra de Deus já estava sobre a mulher. Deus já tinha decidido quem seria abençoado em Sarepta. Era a mulher. E o pouco que ela tinha não ia cessar enquanto não chovesse. Interessante aqui que a palavra, se você continuar lendo, você vai ver que Elias, após ressuscitar o filho dela, pela ordem de Deus, e volta para encontrar com Acabe, já havia passado 3 anos ao todo. Ou seja, ainda restava 6 meses para que a seca desse lugar ao novo cenário que viria com a oração de Elias. Ou seja, o que Deus multiplicou sobre a vida da mulher durou, além dos 6 meses, a produção de frutos depois que a chuva caiu. E Elias foi saciado nas suas necessidades e ele não morreu. E como Elias representa, ele é um tipo da igreja, irmãos. Como ele não morreu, eu e você também não morreremos. O problema não pode matar a igreja que tem o Espírito de Deus. O problema não destrói a igreja. O problema instrui a igreja. O problema torna você experiente com Deus. O problema simplesmente te aproxima mais de Deus e tira todas as dúvidas em relação ao Deus que você serve. Cada vez que Deus agir na sua vida, você terá mais experiência e mais certeza que não há outro Deus. E você é uma pessoa cheia de testemunhos. A criança que nasceu há anos atrás já não existe mais, deu lugar a um adulto.
a um crente, a um homem e uma mulher espiritual. O bebê que nasceu de novo não existe mais, porque esse bebê já se tornou maduro na fé, por ter experiências com Deus. E eu e você temos uma bagagem já recheada de resultados. Quando eu e você recebemos o dom, o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo já estava atuando por meio de Jesus, por meio dos apóstolos. Então nós já sabemos o que o Espírito Santo faz quando ele está sobre um homem. E o Espírito Santo está sobre mim e sobre você. Agora, para lidar com as questões da vida, irmãos, se eu tenho o poder de Deus sobre mim, eu não posso viver como fracassado. Eu não posso viver com pensamentos de frustrações. Eu não posso ser um frustrado tendo o revestimento de poder sobre mim. Elias não questionou o Senhor, porque havia sensibilidade espiritual. E o tempo não tinha espaço, irmãos, para questionar o Senhor, porque havia miséria para todos os lados. Mas a sensibilidade espiritual desse homem viu que havia necessidade de uma palavra. E às vezes eu e você podemos estar diante de um quadro e já sabemos que Deus é conosco. Então só precisa de uma palavra para tornar realidade aquilo que Deus está colocando diante de você. Os cuidados de Deus já tinham sido referidos a Elias. A mulher era certa, mas a comida só dava para ele. E às vezes pensamos que o que nós temos, irmãos, parece que é só para nós. E ela pode ser multiplicada. Eu estava comentando essa semana que o maior princípio no reino, irmãos, não é receber. O princípio que produz em nossas vidas é dar. E o diabo vai sempre falar no seu ouvido. E a sua carne vai corresponder com aquilo que o diabo soprar no seu ouvido. Dá não. Não dá, não compartilha, não divide. Você vai ficar sem. E depois, de onde vem o socorro? De onde você vai obter de novo para o seu sustento? Ou qualquer outro tipo de coisa que você está precisando e Deus vai requerer? E Ele vai te colocar diante de uma situação. Aqui não está a mulher. Estou tratando de um homem espiritual e que vive sob o direcionamento dos princípios de Deus, vivendo sobre os princípios da palavra. E sobre os princípios da palavra, aquela mulher com certeza não viu mais Elias, mas ela passou a servir o Senhor. Ela aprendeu uma lição. Se quer muito, tem que dividir um pouco. E Elias teve que exortar ela, não temas. E ela tinha razão de temer, porque ela tinha um filho pequeno. Ela tinha razão de temer, porque era a única comida que tinha. Mas o Senhor declarou sobre a palavra de Elias que a farinha e o azeite não cessaria. É o princípio, irmãos, o princípio de Deus para multiplicar na maioria das vezes na vida do crente é a divisão. Por isso que Eclesiastes 9 fala, divide o seu pão com um, com dois, com três, quanto mais possível melhor, porque você não sabe o dia de amanhã. E vindo o dia de amanhã, tiver cessado o que você tem, muitos que foram contemplados com a sua compaixão, vai te ver em uma situação de dificuldade, espero que isso não aconteça, mas se acontecer, você tem frutos espalhados por todos os lugares. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Elias foi até a viúva para ser cuidado, mas também para cuidar. E eu e você fomos revestidos de poder
para sermos cuidados e também para cuidar. Esse é o princípio da palavra. Nós somos revestidos de poder, justamente para mudar quadros ao nosso redor. Mas, em primeiro lugar, o nosso quadro não pode ser o mesmo depois de ser revestido de poder. Eu não posso andar tateando de um lado para o outro, como se não tivesse saída para mim. Se eu estou revestido de poder, se eu tenho a presença de Deus, como não há saída para o crente? E como o problema pode matar o crente? Como chegou o meu fim? Se eu estou revestido de poder de Deus, há um princípio a ser seguido, irmãos, e esse princípio está na palavra. Por isso que o salmista, no capítulo 55, no Salmo 55, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele cuidará de ti. E nunca permitirá que o justo seja abalado. Lance o teu cuidado sobre o Senhor. Esse é o princípio, irmãos, que devemos seguir. Lançar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas faltas sobre o Senhor. Porque Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos sustentar. Ele não vai permitir que o justo, que foram justificados pelo sangue de Cristo, seja abalado. 1 Pedro também, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele, irmãos. Esse é o princípio de Deus para o crente que foi selado pelo Espírito Santo e revestido do poder, vivendo sobre o princípio da palavra. A nossa mente não pode estar desgarrada dessa verdade, porque senão a frustração, os anseios vai acarretar a minha alma e pode me levar a um desespero. O crente vive sob o princípio da palavra, sobre a regra de Deus estabelecida para nos direcionar. Deus sabia o que Elias precisava. E como pegamos Elias como figura da igreja, o Senhor sabe o que a igreja precisa. Mas Deus também sabe o que a igreja precisa fazer para que esses cuidados que está em Deus seja liberado para mim e você. Eu preciso ser um homem e uma mulher sensível ao Espírito Santo, ter sensibilidade espiritual. E aí eu vou viver sob o princípio da palavra. E sob o princípio da palavra, eu vou ter muitas oportunidades para pegar esse princípio que é do Salmo 55 e colocar em prática, lançar todo o meu cuidado sobre o Senhor. Pegar toda a minha ansiedade e lançar sobre o Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos. E o Senhor já deixou bem claro. Bem sei que pensamento que tem sobre vós. Pensamento de paz e de bem, e não de mal, para dar o fim que desejais. O fim que nós desejamos aqui na terra, Deus já tem todo um cuidado pronto para liberar na sua e na minha vida. Todo, irmãos. Elias, quando saiu do padrão de Deus, Deus teve que chamar a atenção dele. E Deus faz isso também com a igreja hoje. Porque o que Elias viveu, nós estamos vivendo. E o que Elias está vivendo agora, nós viveremos. Elias está diante de Deus. Ele não conheceu a morte. E muitos de nós não conhecerá a morte. Mas muitos de nós também morrerá. Mas há um princípio estabelecido para quem morrer em Cristo, e nós já sabemos disso. Estamos revestidos, irmãos, de total segurança. É uma pena que muitos deixem esse caminho para ter uma carreira solo.
Ou seja, vão viver sem essa proteção, sem esse cuidado. E aí nós vimos, vivendo sem esses cuidados, nós já temos o exemplo do filho pródigo. Vai sofrer várias decepções e vai voltar com os bolsos vazios. A nossa sorte, irmãos, não existe sorte. Para crente não existe sorte. Mas é uma palavra que saiu aqui. Para nossa alegria, vou mudar de sorte para alegria. O crente não vive de sorte. Para nossa alegria, o pai não muda o seu pensamento em relação ao filho que partiu e nem com o filho que ficou. Ele tem o mesmo pensamento. Amém, irmãos? O mesmo pensamento Deus tem. Mas é inadmissível. Elias era um homem já abalizado, cheio de conhecimento de Deus. E ele fugiu de uma mulher e Deus não aceitou. E às vezes nós podemos fugir de situações. Quando é para fugir, Deus mesmo vai te direcionar. Mas quando não é para fugir, haverá uma repreensão de Deus. Um homem que abriu a boca para declarar que não choverá segundo a sua palavra. E depois o homem que orou 7 vezes, persistentemente, e declarou que a nuvem do tamanho da mão de um homem que apareceu nos céus era suficiente para declarar que viria uma copiosa chuva sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E esse homem não podia viver fugindo de ninguém, a não ser quando Deus o direcionava. E agora eu e você carregamos, irmãos, para cima e para baixo. Ainda dormimos com ele, vamos para o banheiro com ele, ele escova o dente junto com você, senta na mesa com você ou no sofá, onde quer que você coma, ele está lá com você. E eu e você, cheio dele, amedrontado com as coisas da vida. Esse homem novo e essa mulher nova não pode mais viver como o antigo homem ou a antiga mulher, porque eu e você agora carregamos o Espírito Santo de Deus. E há um princípio, há uma regra que precisamos seguir, porque é ela que nos dá toda a base, toda a sustentação, irmãos. E nós podemos declarar, conforme a palavra, nós somos mais do que vencedores. O que aconteceu com Elias após todo o seu trabalho e todo o seu papel desenvolvido conforme o Senhor lhe ordenara? O Senhor veio buscá-lo. O Senhor veio buscá-lo. E assim também será comigo e com você. O Senhor virá nos buscar. Mas enquanto não, eu preciso viver segundo os princípios da palavra. É onde obteremos todos os tipos de vitórias desejadas e inimaginárias, irmãos. Nem o que pensamos, porque estamos vivendo sob o princípio da palavra, estamos deixando ser direcionados por Deus. Infelizmente, é a realidade de hoje. Nem todos, a maioria, não gosta de ouvir sobre o que nós estamos falando. A maioria das pessoas. Nós não estamos no reino para fazer graça, porque a única coisa que nos dá a vitória é a palavra. E Elias só foi socorrido por Deus porque ele obedeceu a palavra do Senhor. E olha, irmãos, ele andou 40 dias. Poderia ter alguém por perto. E tinha muita gente por perto. Mas as pessoas que estavam por perto eram pessoas que haviam virado as costas para Deus. Só 100 profetas sobraram. Porque um servo do rei havia guardado, escondido na caverna, em buracos, os 100 profetas de 50 a 50, mas o resto estava amedrontados. Então ninguém estava preparado
e ninguém poderia receber de Deus. E Deus teve que fazer com que Elias andasse 40 dias com a comida que ele comeu, para ser assistido por alguém que não tinha nada, mas havia uma declaração: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Esse é o princípio, irmãos. Essa é a palavra que foi liberada da boca de Deus. E nós já sabemos que a palavra do Senhor não cai por terra. Então, se ela não cai por terra, eu só preciso deixar que essa palavra faça parte da minha vida. Viver sobre os princípios dessa palavra, porque essa palavra vai me levar a triunfos, vai me tirar de encrencas, ela vai me levar a ser socorrido. Eu vou ser assistido por Deus. Ninguém é assistido na presença de Deus fora dos princípios dessa palavra. Ninguém. E o inadmissível é eu estar cheio do poder de Deus, como se eu estivesse sozinho, frustrado, amedrontado e acovardado. E foi isso que Deus fez com Elias. Não, eu não admito. O que você está fazendo na caverna? Caverna não é lugar de crente, irmãos. Frustração não é o que Deus tem para mim e para você. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas são experiências. Você não ficará só, porque a palavra já disse que ele não vai deixar o justo ser abalado. Salmo 55. Ele não vai deixar o justo ser abalado. Ou seja, ele é o teu sustento. Ele é a força que nós precisamos nos dias difíceis. E estamos vivendo dias horríveis, irmãos. Nós estamos vendo aí o racismo nos Estados Unidos, a divisão do nosso país e a tendência por aproximar a vinda do Senhor, outros tipos de situações surgir nesse mundo que nós estamos. E, infelizmente, profecias estão se cumprindo nos dias de hoje. Infelizmente, homens se deixaram se levar e pregam qualquer coisa. E, infelizmente, uma boa parte da igreja quer ouvir qualquer coisa. E qualquer coisa não faz diferença na vida daquele que está no reino de Deus. O que faz diferença na vida do que está no reino de Deus é os princípios do reino que foi estabelecido para garantir a nossa vitória. O sustento de Elias estava na obediência. E ele entendeu, por ser um homem sensível ao Espírito de Deus, e deixar Deus o conduzir, e ele fazer parte do sustento dele e daquela mulher. É olharmos para o quadro, irmãos, que possamos estar vivendo e ousarmos declarar sobre ele. Elias declarou sobre a comida daquela mulher que era a realidade, pouco, e que só dava para os dois comerem. Mas Elias tinha uma palavra ousada, porque ele entendeu o que Deus dissera. Se Deus disse que aqui é o lugar onde eu serei sustentado, então deixa eu agir. Já entendi o que Deus quer fazer. E quando há sensibilidade espiritual, nós entendemos o que Deus quer fazer através de nós. E em nós, essa sensibilidade espiritual vai nos fazer entender o que Ele quer fazer através de nós e em nós. E aí facilita, irmãos, a nossa vida com Deus. E eu e você não fomos chamados para estarmos frustrados diante de Deus e nem pegar a nossa sacolinha e ir atrás de outro Deus. Não existe outro Deus. E nem voltarmos para a nossa vida antiga. A nossa vida antiga, irmão, é uma furada. A nossa vida antiga é vida de frustração. A nossa vida antiga sem Deus e sem intervenção de Deus é inferno, irmãos. É a realidade da palavra, é a realidade para esse mundo. A nossa vida sem Deus
é um verdadeiro fracasso. E a pior coisa é conhecer tal Deus que é sem igual e ter a ousadia de viver abaixo da realidade da palavra e ainda ter a ousadia de virar as costas e seguir o seu caminho de outrora. E dizer para o Espírito Santo, vai para outro lugar, porque sobre mim a sua presença está dispensada. É o que mais vimos, infelizmente. Pessoas que já foram usadas tremendamente, pessoas comuns, que já um dia permitiu o Espírito Santo usá-las e fazer parte da vida delas, hoje estão vivendo a vida de outrora. E nós já sabemos como é viver a vida de outrora sem Deus. É voltar tudo de antigamente. É pegar o que deixou e voltar uma vida que não existia. O fim da igreja é arrebatamento. Foi o fim que Elias teve, porque Elias estava seguindo conforme os princípios de Deus. Você pode continuar lendo a história de Elias, você já conhece e vai ver. Depois de Elias ter feito tudo aquilo que ele havia recebido por ordem de Deus, o Senhor já tinha dito para ele que ia o buscar. E aí nós vimos um outro homem em ação, que não abriu mão de estar perto de Elias para não perdê-lo de vista e não perder aquilo que Elias tinha, porque ele queria para si. E o que Eliseu queria para si era a unção dobrada. E eu e você temos a unção do Espírito de Deus, irmãos. Nós que fomos batizados, nós que fomos selados, nós temos essa unção poderosa. E diante desta verdade, debaixo de uma unção poderosa, só nos resta estar vivendo sobre o princípio da palavra, para que não haja nenhum tipo de pensamento de frustração, desamparo, angústia profunda, desespero, porque Deus sempre vai providenciar, irmãos. Mesmo em meio deserto, meio em sequidão, meio ao caos, Deus sempre vai providenciar uma saída. Seja aqui na Bélgica, seja no Brasil, não importa o que está ocasionando o problema hoje e gerando problemas econômicos, há um Deus em ação e há um Deus permanente sobre todas as coisas, que não mudou de posição. Então esse Deus vai continuar te conduzindo e providenciando saídas para cada época da sua vida. Já está tudo pronto. Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai continuar cuidando dos seus. O mais difícil para Deus não é cuidar de mim e de você. Não é nos dar um bom salário, um novo emprego, mais comida, realizar nossos sonhos. O mais difícil para Deus foi dar o seu filho na cruz, irmãos. Foi pendurá-lo lá. Foi ele que o matou. Jesus clamou ao Pai, foi ouvido, mas o Pai negou a ele a vida. Por quê? Porque ele nos amou de tal maneira, estava decidido que ele ia nos tornar filhos dele por meio do sacrifício do seu filho. Como nós falamos domingo passado. Nós pecamos com a língua, irmãos, e nós não podemos continuar pecando com a língua, porque Jesus recebeu castigo na língua, quando colocaram vinagre na sua boca, com um tipo de remédio que faz adormecer a mente. Pecamos com os pensamentos. Jesus recebeu a coroa sobre a sua cabeça de espinhos, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele recebeu uma sentença sobre os nossos pensamentos. Os nossos pés já nos levaram para tantos caminhos errados e Jesus recebeu a sentença sobre os seus pés.
já pecamos com as mãos quantas e tantas vezes. Quantos ex-drogados aí que usaram as suas mãos para se drogar. Jesus teve a recompensa que era nossa sobre as suas mãos, a sentença sobre as suas mãos, sobre o corpo. Eu e você que deveríamos ser despido, porque o pecado gera vergonha. Quem levou a vergonha foi Jesus, irmãos. Ele foi despido por causa do nosso pecado. Mas Deus tinha outro presente, além da vida eterna. Ele queria que eu e você, ele queria dividir o poder dele sobre a igreja. Mas para isso ele teve que cravar o seu filho na cruz. E depois nos revestiu do poder. E agora só nos resta, irmãos, só nos resta, conforme Mateus 7, não ser crentes apenas ouvintes, mas praticantes. Praticar para quê? Praticar é isso, irmãos. Elias ouviu e foi até aonde tinha comida. Já havia uma provisão. A comida já estava lá esperando ele. Como Jesus com a multidão no deserto, lá tinha comida. Se não tivesse comida, se fosse preciso, Jesus traria comida de onde não tem comida. Só precisava ter um pão e um pouquinho de azeite, era suficiente. No deserto só tinha pães e peixe, era suficiente. E como Elias, irmãos, vai chegar um momento que nós não teremos nada. Mas Deus fará suscitar aquilo que está nos faltando. Até que ele venha. Você não será desamparado em momento nenhum de Deus. Você nunca será desamparado. Nunca. Nunca será desamparado. Crave isso na sua mente. Você nunca será desamparado por Deus. O único que foi desamparado por Deus foi Jesus, irmãos. Para que eu e você não fôssemos mais desamparados. O único que não merecia ser desamparado foi desamparado por nossa culpa. O Senhor o abandonou na cruz, virou as costas para ele, porque o pecado separa o homem de Deus, e naquele exato momento todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Então ele foi abandonado, separado do Pai, simplesmente, irmãos, para que eu e você nunca ficássemos sem a presença de Deus. O único homem que não merecia ser desamparado foi desamparado para você nunca mais ser desamparado. Não vos deixarei e nunca vos abandonarei. Isso é que o Senhor diz em Isaías. Você nunca será abandonado, nunca será desamparado por Deus. Deus já desamparou um homem representando toda a humanidade, para que você recebesse todo o cuidado de Deus. Por que eu preciso praticar? E é difícil praticar? É o seu socorro. Deus está te direcionando para o seu socorro. Deus está te direcionando para o seu sonho. Deus está direcionando você para os desejos da sua alma, que confirma com a vontade de Deus, e muitos correm para outro destino. E o destino que Deus está tentando direcionar é para o destino que você sonha. E, infelizmente, a maioria pega um caminho diferente, que é o caminho da vergonha, que é o caminho que fará ele viver frustrado. Mas o caminho que Deus nos dá, irmãos, viver sob o princípio da palavra, é viver sonhos que nós desejamos. Elias cumpriu o seu papel. Não conheceu a morte. Está diante do Senhor. Teve o prazer de estar 2000 anos atrás aqui, na transfiguração de Cristo. Nós viveremos tais coisas em breve, mas antes de tais coisas, há princípios para nós vivermos.
E esses princípios é simplesmente para te garantir todo o sucesso que você busca. Por isso que nós pregamos sempre, parece que é sempre sobre as mesmas coisas, porque nós precisamos ouvir as mesmas coisas, porque nós estamos sempre derrapando nas mesmas coisas. E Jesus disse para nós não estarmos aí andando no mesmo lugar, é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E aí eu e você não iremos ficar derrapando. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas. As demais coisas estavam esperando Elias, mas ele tinha que fazer e buscar fazer a vontade do Senhor. O que não existia ao redor de Elias, Deus trazia. Quando o Senhor enviou Elias para o ribeiro, ele declarou: eu já ordenei que os corvos o alimente de pão e de carne, de dia e de noite. Por que Deus ordenou? Porque Deus é dono de tudo, irmãos. E como não seguir a direção do dono de todas as coisas, que tem o poder de ordenar sobre toda a sua criação, que cuide de você e que cuide de mim? Não tem coisa melhor do que seguir o direcionamento do Senhor. E eu e você podemos viver segundo os princípios da palavra, porque é só bênção, irmãos. É só bênçãos. É tudo aquilo que a nossa alma, é tudo aquilo que o nosso coração deseja, é tudo aquilo que nós buscamos aqui na terra. Deus está tentando realmente nos levar para aquilo que nós estamos querendo. Mas o caminho que Deus decidiu nos levar para onde nós queremos chegar é por meio da sua palavra. Nenhum crente vai chegar onde ele quer fora da direção de Deus. Não existe vitória fora da direção de Deus para aqueles que estão no reino de Deus. E eu e você estamos seguros, porque Deus já decretou sobre a palavra. Os corvos receberam a ordem e foi lá. E fizeram conforme Deus dissera. Isso é absurdo, irmãos, para quem perece. Para quem não tem o Espírito de Deus, isso é loucura, mas para mim e para você é a verdade da palavra. Então, se é a verdade da palavra para nós, cabe a nós apenas dar ouvido à voz de Deus e seguir o seu direcionamento, porque é vitória que te espera. Amém? É provisão que está preparado para mim e para você. Nós já temos o poder de Deus e fomos chamados para liberarmos esse poder de Deus sobre pessoas que estão enfermadas, pessoas que estão endemoniadas, pessoas de todos os níveis e todo tipo de problema. Nós detemos a solução para pessoas que estão atormentadas, angustiadas, pessoas que estão desesperadas. Só a igreja, irmãos. Só a igreja tem esse poder. Eu e você temos esse poder. E quem detém o poder de Deus não pode andar desordenado. O crente não pode andar do jeito que ele quer. E não pode fazer o que ele pensa. Ele tem que fazer aquilo que o Senhor já declarou na palavra, para que a gente não nos decepcione, irmãos. Senão nós vamos nos decepcionar fazendo conforme a nossa vontade. Busque o direcionamento de Deus. Deixa Deus te dirigir, deixa Deus te conduzir. Elias, como tipo da igreja, ele venceu todos os obstáculos e foi arrebatado. E nós também precisamos passar por todos esses processos, vencer todos os desafios e, após estarmos com o Senhor, como Elias, eu e você fomos chamados para essa realidade. Eu e você fomos chamados para triunfar em meio a crises, em meio a desafios. Deus não admite que eu e você entremos na caverna. Deus não admite que eu e você abaixamos a cabeça e vivamos como se fossem os piores e homens e mulheres frustrados. Deus não admite. E nós temos um exemplo como o tipo da igreja, que é Elias, é um tipo da igreja, irmãos, porque ele foi arrebatado. Deus não aceitou que ele ficasse na caverna. Ele não foi chamado para isso. Eu e você não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver conforme o propósito do Senhor. E viver conforme o propósito do Senhor é sermos direcionados por Ele. Então Ele nunca vai permitir
a não ser que ele ordene que você entre na caverna. O único homem que Deus ordenou que entrasse na caverna foi Davi, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha homens que não eram nada, e Deus precisava que esses homens fossem moldados pelo único que tinha a unção, o Espírito de Deus em toda a nação. Ele recebera, irmãos, e nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Elias foi agraciado por Deus. Davi foi agraciado por Deus. Ele já não existe mais nesse mundo. Nós estamos aqui, com o mesmo Espírito, com o poder de Deus. A única derrota que possamos sofrer é se vivermos fora dos princípios da palavra. Vivendo no reino, infelizmente, muitos estão sendo derrotados, destruídos, porque vivem fora dos princípios da palavra. E eu e você não fomos chamados para ser derrotados e nem para viver abalados. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor, Pai. Porque quando andamos conforme as tuas instruções, e as tuas instruções é segura, é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que vê tudo que está oculto, tudo que está escondido, é o Deus que adentra em lugares que ninguém entra, é um Deus que está em todos os lugares. Nós estamos em um lugar e só poderemos estar em outro lugar se sairmos em direção a esse lugar, e o Senhor está em todos os lugares. Por isso é bom aceitar o teu direcionamento, porque o Senhor sabe tudo. E sabe onde estão os perigos, aonde estão as falências, aonde estão as derrotas. O Senhor sabe onde estão os fracassos. E quando nós estamos sendo direcionados pelo Senhor, tudo isso será evitado, embora possamos passar por situações, mas tais coisas não fará parte da sua igreja, porque o Senhor conduz a tua igreja para um lugar seguro, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. E eu louvo ao Senhor, conforme diz a tua palavra, os pensamentos que o Senhor tem sobre a tua igreja é pensamento de bem e não de mal. E o desejo do Senhor é nos dar aquilo que nós estamos esperando. Pai, visita o coração dos teus filhos, Senhor. O Senhor pode reformular nossa mente. O Senhor pode, ó Deus, renovar em nós o teu espírito. E o Senhor pode, Senhor, ativar os teus filhos, ó Deus, para crerem e seguir o teu direcionamento. Como Elias, Senhor, ele se dispôs e livrou daquilo que o prendia, Senhor, o medo, e seguiu as diretrizes do Senhor, e chegou ao ponto de ser arrebatado, e hoje está com o Senhor. Esse é o futuro que nos aguarda. Isso é o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a ouvir e dar crédito e colocar em prática, porque nos conduz à vitória. Seguir os princípios do Senhor nos conduz, Senhor, à realização de sonhos, projetos inalcançáveis por nós mesmos, se tornam alcançáveis, porque seguimos os direcionamentos do Senhor, estamos atentos aos teus conselhos e decidimos fazer conforme a tua vontade. Senhor, nós não queremos ser crentes frustrados, ser crentes fracassados. Senhor, nós não queremos viver conforme o nosso entendimento, mas viver conforme a tua vontade. Deus, visita o teu povo agora em nome de Jesus. Alegra os teus filhos, Senhor, porque já há uma vitória declarada na tua palavra. Não há razão para estarmos, ó Deus, desanimados. Senhor, não há razão. E quando estamos tristes, já há um direcionamento, já há um princípio estabelecido na palavra, conforme o Senhor já disse, Senhor. E permitiu que fosse escrito: aquele que está triste, ore. E quem está alegre, louve ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa sensibilidade espiritual, para que nós não viemos, Senhor, andarmos de cabisbaixo, Senhor, amedrontados, com sentimento de frustração, mas homens e mulheres, Senhor, prontos
para viver o que o Senhor tem para ela e para ele, para a tua igreja aqui na terra, e que essa igreja seja funcional, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja conforme o que já é declarado dela, Senhor, imbatível aqui na terra, e uma igreja que se move, Senhor, e que flui, uma igreja que vive a tua verdade, uma igreja poderosa na terra, conforme os discípulos, ao receber o teu Espírito, Senhor, eles se tornaram homens poderosos e revolucionaram o mundo, Senhor, e isso ocasionou o mundo que estamos vivendo hoje, que nós possamos, ó Deus, também, Senhor, fazer tal diferença, por mais simples que possamos ser, mas o teu Espírito, por habitar em nós, é que nos capacita, é que nos dá tal poder e que nos faz fazer coisas que, humanamente falando, nós não podemos. Visita o teu povo, Senhor, socorre segundo as suas necessidades. Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, alegrando os corações, firmando o coração dos teus filhos, pois já há uma verdade ao nosso respeito estabelecido pelo Senhor, e isso não cai por terra. Pai, em nome de Jesus eu oro abençoando cada um dos teus filhos que pararam, Senhor, para participar, Senhor, do culto, Senhor, por meio dessa live, que eles sejam recompensados pelo teu poder, Senhor, que eles sejam, ó Deus, agraciados pelo teu Espírito Santo e que sejam assistidos pelo Senhor, conforme as suas necessidades. Deus, em nome de Jesus, oro os abençoando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero louvar ao Senhor pela sua vida. Amém, pela irmã Alejandra, que está nos auxiliando aí, participando do culto, a irmã Nilmar, irmão Wellington, pastor Joel, a irmã Lenice, a irmã Débora, o irmão Guilherme, que deu aí o seu joinha, e tantos outros irmãos aí que, se a gente não lembrar o nome, os irmãos me perdoem, a irmã Lídia Silva, Hugo, Guilherme, Madureira, amém? Todos os outros irmãos que estão aí participando, sejam assistidos pelo Senhor. Amém, irmãos? Há um caminho a ser seguido. E esse caminho é de vitória, não é de derrota. O caminho de derrota é fazermos conforme imaginamos. Esse sim é um caminho de derrota. Há coisas que não precisamos de direcionamento de Deus, mas há situações que nós não podemos dar um passo sem consultar o Senhor. E viver segundo os princípios do Senhor é viver conforme o exemplo aqui da passagem, o direcionamento que o Senhor deu a Elias. Você pode mudar o cenário que você está vivendo seguindo o direcionamento de Deus. Elias, além de obedecer o direcionamento de Deus, ele mudou o cenário daquela mulher, porque ele entendeu o que Deus esperava dele. Não era apenas o sustento, mas Deus queria que ele fizesse parte do milagre que viria sobre aquela casa, o qual ele seria assistido. Então eu e você fazemos parte do milagre. Eu e você temos o poder de mudar cenários. E, em primeiro lugar, o nosso cenário, a nossa casa, a nossa família. Amém? Que o Senhor te abençoe. E a partir de segunda-feira, né, como nós falamos, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Como isso é indestrutível, é uma verdade que ninguém pode impedir, né? A nossa vida aqui na Bélgica está voltando ao normal, então a partir de segunda-feira as igrejas já estão autorizadas a funcionar. Então já na sexta-feira, dia 12, se eu não me engano, nós já teremos o nosso primeiro culto. E dia 14, domingo, nós já teremos a nossa ceia de junho, amém? Nós não estarei ministrando domingo na live, mas a nossa ceia será na igreja no dia 14, amém? Para os irmãos que fazem curso, a irmã Alejandra, o Nildo, pastor Joel e outros mais, e quem quiser se inscrever, nosso curso já volta já no dia 9, no dia 13, que é sábado, então já estaremos voltando à vida normal, amém? Então é isso, irmãos. Tudo passa. Não há problema que veio para ficar permanente. Nada veio para ficar na sua vida permanente. Tudo passa. Problemas passam.
Todo tipo de problema vai passar. Agora é você que decide se eles permanecem ou se eles vão embora. Porque o Senhor já decidiu que eles passam. Infelizmente tem pessoas que têm problemas de estimação. E o crente não pode ter problema de estimação. Deixa ele passar. Ajude você mesmo a fazer parte da palavra. Se a palavra já diz que tudo passa, então faça a sua parte para que o problema vá embora conforme a palavra. Há um tempo para todas as coisas. Amém? O seu tempo de vitória para aquilo que você espera e que Deus te prometeu virá. Porque Ele não é eu, Ele não é você. Ele é diferente de nós. Ele é único e verdadeiro. Amém? E está disposto a dar tudo aquilo que nós buscamos nele conforme a vontade dele. Amém, irmãos? Deus os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que os irmãos estejam dispostos a seguir em frente e continuarmos servindo ao Senhor, daqui para frente, na presença do Senhor, na nossa sala, e ali estaremos vivendo um novo de Deus, um tempo novo. Deus está trazendo sobre o mundo e principalmente sobre a igreja, sobre você, sobre nós. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Até domingo. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite aos irmãos. Boa tarde aos irmãos aí no Brasil.